TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Nesta edição vamos falar sobre o tema mobilidade urbana na cidade de Lajeado. Converso hoje com o coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, Euclides Rodrigues, e o comerciante Claudir de Gasperi, que foi o seu comércio e mais outros comerciantes do bairro São Cristóvão, afetados pelas alterações do trânsito na Avenida Alberto Pasqualini. E na segunda metade do programa vamos falar com um representante do grupo Pedala Lajeado. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Euclides, quais são as principais alterações efetuadas no trânsito de Lajeado nos últimos tempos? Até bem adequada a palavra. Alterações ou adequações, elas combinam bem com o que nós estamos fazendo. Porque nós sabemos que foi feito um planejamento e foi efetivada uma mudança no trânsito de Lajeado em 2008. E, para a época, adaptado à necessidade daquele período, mas chega um determinado momento que ele começa a se desatualizar. Então, é necessário, para que esse plano funcione, para que o fluxo ande, que ele, de tempo em tempo, seja feito adequações. Então, nós começamos fazendo aquela adequação ali no posto Faleiro, onde não era permitido entrar na Pasqualini, agora é permitido. Invertemos a mão da Tiradentes e facilitou o fluxo naquele entorno ali. A 17 de dezembro tinha um acesso, inclusive para caminhões, e trancava muito, principalmente nos horários de pico de colégio, né, e trabalho. E nós fizemos também uma adequação lá, criando uma terceira pista, também resolveu. Adequação. E depois a General Malé, né, que é aquela rua ali do Antoniazzi, onde só entrava, e nós tínhamos uma dificuldade porque o acesso pela Pasqualini era obrigatório, porque não tinha como sair lá no Trevo, a não ser pela Pasqualini, em função daquele último trecho ali. E nós também colocamos ali uma mão dupla, facilitou a entrada, não precisando acessar a Pasqualini. E fizemos a adequação maior, e também uma que é bem estrutural, que é essa da Pasqualini, do Trevo, da 386, até a rótula da Univates. E essa aí gerou, no início, um certo conflito. Por quê? Porque, na verdade, nós tivemos que mudar adequar a rua, a avenida, à vocação dela. Ela deixou de ser uma via de acesso para ser uma via expressa, né? Então, se nós saímos lá do posto do Faleiro com 3 pistas, né, e passamos no Trevo, e aí incorpora-se mais uma pista, que é quem entra da 386, e dali para frente nós tínhamos em alguns locais uma pista só. Então os gargalos, a primeira na Maurício Cardoso, onde tinha o primeiro semáforo, trancava ali porque aí ficava só uma via andando e o sinal de repente fechado, porque as pessoas também acessavam para o outro lado. E em 2012 foi feito um projeto pela administração anterior e colocou-se naquele trecho alargado da Pasqualini uma quantidade de semáforos baseado em projeto que tinha se estabelecido. Poxa, nós tínhamos que fazer aquilo funcionar. Readequamos algumas coisas, mas numa nós não mexemos, que é a vocação da via de ela ser uma via expressa. Se nós temos 2 vias seguindo e ali nós vamos deixar numa só, então para evitar isso nós fizemos a retirada do estacionamento. Então as 2 vias vão e 2 vias voltam. Lógico que isso mexe um pouco com, às vezes, o negócio das pessoas, com a vida das pessoas. Ah, mas eu sempre estacionava na frente da minha loja, agora eu não posso. Pô, Lajeado cresceu, tanto que nós estamos fazendo adequações. Porque aquele plano de 2008, se ele for deixado como ele está, o crescimento imobiliário, vocês podem ver o seguinte, o bairro universitário, a própria Univates, o crescimento dela nos obriga a fazer adequações, porque senão para tudo.
E nós não podemos mais fazer como nós fazíamos há 5, 10 anos atrás. Lajeado não é uma vila colonial, Lajeado é uma cidade que tem, para cada 100 pessoas, 74 veículos. Mas isso contando crianças, contando as pessoas que não dirigem mais, é um índice de motorização muito grande. E Lajeado, não diferente do que o Brasil todo, nós optamos pelo transporte individual. Nós não usamos o transporte coletivo. Então isso faz com que as nossas vias necessitem de fluxo. Tá? E na época o pessoal de um trecho da Pasqualini não entendeu que nós precisávamos usar aquele espaço público, porque senão não teria fluxo. Não teria sentido nós fazer aquele alargamento, aquelas indenizações, aqueles investimentos todos lá embaixo, se nós íamos afunilar e deixar numa via só. Quer dizer, isso tecnicamente é inquestionável. Esse fato é inquestionável. Felizmente, houveram manifestações, mas eu acho que já está entendido, está pacificado que aquilo é uma coisa irreversível, não se muda, porque a vocação daquela região lá para cima é essa, a vocação da rua é essa aí. Mas, na época, nós também colocamos para a comunidade que achava, na época, eles entendiam e tiveram que ver isso, inclusive através de uma negativa, de uma liminar que o próprio judiciário deu, que o bem particular teria que sobrepor ao bem público. E isso o próprio juiz entendeu que em lugar nenhum do mundo é possível. O bem público, ele tem preferência, porque aquele é um espaço público. Então, não, mas eu estou deixando de vender, estou deixando de lucrar porque vocês fizeram isso, então eu preciso desse estacionamento aqui. Não, não pode. O judiciário entendeu que essa inversão não pode acontecer. Mas na época, Zanquetin, nós fizemos o seguinte: quando nós abrimos aquele estacionamento, tiramos aquele estacionamento, nós também falamos que o município está empenhado em promover o alargamento, a continuação daquele alargamento. E hoje entregamos, é um projeto que o Departamento de Trânsito está fazendo, nós entregamos elaborado o projeto de alargamento na frente do Érico Veríssimo, para embarque e desembarque. E veja, não é de uma via, não é de 3 metros, são 8 metros. Então vai ser feito um termo de doação do Estado para o município, nós vamos poder gastar em cima daquilo ali, vamos fazer asfalto, vamos fazer calçada, vamos manter as árvores que hoje estão no passeio, mais 8 metros a calçada, e aí mais árvores ali. Logicamente vamos ter que subtrair algumas árvores que estão dentro do pátio do colégio para fazer isso aí, mas vamos plantar em algum outro lugar. E vamos entregar para aquela comunidade ali o estacionamento em 90 metros, 91 metros na frente do Érico Veríssimo, vai ter estacionamento. Vai ter estacionamento exatamente na frente do De Gasperi. Euclides, me permite, ele se restringe à quadra do Érico Veríssimo ou também agora se pensa em fazer também na quadra seguinte, em frente ao supermercado IMEC? A quadra do supermercado IMEC já tem 2 metros ali, que é do poder público. Aquilo aí já é área pública. Tanto que, quando nós promovemos essa mudança ali, os táxis funcionavam, tinha um ponto de táxi com 2 táxis ali que funcionavam na via. E ali afunilava também. Então nós passamos os táxis para a parte superior, onde é pública. Um táxi não pode atuar dentro de uma área privada, como acontecia no Desco, por exemplo, tinha um ponto de táxi lá, não pelo poder público. Na verdade, o poder público estava concedendo uma coisa que não pode conceder. Ele não pode colocar um serviço público, como é o táxi, uma permissão, dentro de uma área particular. Isso permitiria, inclusive, que se o Desco resolvesse fechar, o taxista ia pedir indenização porque tirou o ponto dele. Então, tiramos de lá, colocamos em outro lugar, em via pública. Então, aqueles 2 táxis que estão na frente do IMEC estão em área pública. Mas nós negociamos também a possibilidade de alargamento na continuação, abaixo da Arthur Bernardes, ali desde a Washington Luiz, nós vamos fazer. Tem 2 terrenos ali que estão em litígio só. E aí nós vamos conseguir manter
e devolver para aquela comunidade a possibilidade de ter estacionamento. No Érico Veríssimo, nós só não vamos ter estacionamento, tipo assim, das 11h30 ao meio-dia, que é a hora do pico. Então, as vans vão encostar lá em 91 metros de frente, né? Nós vamos poder tranquilamente ter ali 10, 12 vans ao mesmo tempo carregando ou descarregando. Então, não estamos parados. Nós temos um compromisso de fazer o seguinte, também com essas mudanças, se isso houve um prejuízo comercial, né, nós até entendemos, mas nós não podemos, em detrimento disso, parar com um projeto que é cristalino, né, que se justifica. Mas nós também podemos criar alternativas. E essas alternativas nós estamos criando. 91 metros daquele espaço ali, ó, vai ter mais 2 pistas, né? Então, a nossa promessa vai se cumprindo. Só que a comunidade tem que ter esse grau de entendimento de que as coisas, principalmente quando se trata do poder público, elas não são resolvidas na hora. Mas nós não paramos, nem por isso nós paramos. Eu quero crer, eu não gosto de prazos, porque quando se trata de poder público, normalmente tem entraves e tal. Mas se não até o 2º semestre, até o final desse ano, aquele projeto está consolidado, né? E aí volta a possibilidade de estacionamento daquele lado ali, em 91 metros durante só 1 hora durante o dia, que não vai ter estacionamento de novo para as pessoas que estavam tristes porque tinham perdido um espaço público. Vamos ao intervalo e retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, onde o assunto gira em torno de mobilidade urbana e alterações no trânsito de Lajeado. Claudir de Gasperi, nós ouvimos atentamente a manifestação do representante do Poder Público Municipal acerca das alterações no trânsito na Alberto Pasqualini, e sei que você foi um dos líderes que não se conformou com essa alteração. Você pode nos dizer por quê? Na verdade, assim, eu estou aqui como representante não só dos comerciantes, como da Associação dos Bairros, da toda a comunidade do São Cristóvão. E nós entendemos que tem muitas coisas que devem ser esclarecidas, que não foram esclarecidas, e principalmente as coisas que se passaram por cima, que não foram tratadas dentro da lei. Que simplesmente essas mudanças, que também queremos dizer que nós não somos contra o progresso do São Cristóvão. Todos nós precisamos que o comércio cresça, que nós geramos empregos, impostos. São quase 100 municípios que fazem parte, que vêm para a Univates. Parte desses municípios, parte dessas pessoas gastam em Lajeado, gastam dentro de São Cristóvão. Então, essa medida da prefeitura, que nós entendemos muito radical, onde não se ouviu a comunidade, isso é uma das grandes tristezas nossas, que não houve audiência pública. O Euclides esteve na frente, no Maranhão, que a gente teve na presença do promotor público, dizendo que foi feita essa audiência pública. Nós temos em ata, onde a gente comprova que não existiu. Não se tem um estudo técnico. Outra coisa, falaram claramente, o Euclides e o como é que é me fugiu o nome aqui. Falaram claramente. O secretário? Falaram claramente que teria se seguido essas mudanças em cima de um decreto que a ex-prefeita Carmen assinou, né? E esse decreto também não existe. Então, eu gostaria de saber depois, no decorrer do programa, qual é que é o estudo técnico que foi feito, o Euclides pode responder, qual é que é a empresa que fez e quem é o engenheiro que assinou. Eu gostaria também que ele explicasse por que não foi feita a audiência pública, por que não foi ouvida a comunidade. Tá, pois é, De Gasperi, me diz uma coisa, essas alterações, que prejuízo concreto trouxe para o comércio? Depois eu vou questionar. É assim, Gerson,
Eu tenho comércio há 30 anos no bairro. Eu sou morador há 30 anos. Eu acompanhei o crescimento da cidade passo a passo. Então, eu posso dizer assim que são muito grandes os prejuízos. E eu não estou defendendo a minha causa própria, porque eu tenho estacionamento, né? Eu consigo me virar. Mas eu também estou abraçando uma causa do bairro inteiro. E outra coisa, não são só os comerciantes. São na frente do Érico Veríssimo, os pais não podem largar suas crianças. As tupi que foram atiradas numa transversal, as grandes cidades todas têm horário para carga e descarga. Por que nós não temos? Os caras têm que descarregar os boi que entregam lá para mim a 50 metros, o pessoal da bebida, por que não se faz um horário para carga e descarga? Porto Alegre, nós fizemos entrega, nós... Quando tu vai entregar algumas empresas que não... Os caras vêm, botam os cones e te ajudam a fazer a segurança da rua. Por que nós temos que ser tão radicais aqui? E eu gostaria, não sei se a gente já pode ir também, porque nós apresentamos várias isso é interessante, sugestões. Mas eu gostaria, se fosse possível, até de... Porque assim, ó, é meu espaço. Não, mas assim, ó, se eu pudesse, porque eu acho que algumas inverdades foram colocadas aí. Esse grupo que questiona se certo ou errado tirar o estacionamento, entrou também com uma ação judicial. Tá. Inclusive o engenheiro que assinou o projeto... Quem é o engenheiro? Eu não lembro de cor, mas foi contratado pela prefeitura em 2012. Nós tivemos em 2008 já foi feita essa projeção, foi entregue para o judiciário um volume mais ou menos assim, com todo o estudo técnico da cidade. Tá, e por que vocês não apresentaram? Nós estivemos lá na tua presença. Sim, nós protocolamos na verdade, pedido é o seguinte, ó, em janeiro e até hoje nós não temos resposta. Mas acontece o seguinte, ó, vocês têm uma ronha de assim, não é uma bandeira que vocês pegaram para fazer o seguinte, tanto que é bandeira, sabe? Por quê? Por que bandeira? Quando nós chamamos tu como representante na sexta-feira e falamos assim, ó, se houver nós flexibilizamos o espaço. Nós vamos deixar 6 meses com a possibilidade de estacionar. Só que a gente não gostaria que vocês fizessem um manifesto. Então, por que vocês fizeram? Porque esse pessoal que está aqui... E tu estás aqui, ó, tu estás aqui a serviço de um grupo, né, para desmoralizar um projeto. Só que é o seguinte, ó, tu tem que ter mais argumentos do que só isso. Dizer, não fizeram. Vai nos autos do processo e tu vai ter todas essas respostas das audiências públicas, vai ter todos os espaços, tu vai saber qual foi o engenheiro, como é que é o projeto. Só que é o seguinte, ó, vocês já foram, isso já foi negado para vocês e aí eles existia audiência pública? Naquela época foi feita audiência pública. Não tem audiência pública. Mas acontece o seguinte, ó, De Gasperi, primeiro, na ata que tu te refere, tu nem estavas na reunião. Nenhum daqueles que foram levantar estavam na reunião. Não estavam na reunião. Só que é o seguinte, ó, eu assinei essa ata, só que essa ata não tinha esse propósito. Quando se fez toda essa mudança, Zanquetin, que eu falei em 2008, quando foi feito esse projeto em 2008, foram feitas audiências públicas e a mudança da... Não é dessa. Mas então tu faz assim, ó, vai lá e olha. Só nós que tivemos assim, ó, lá. Eu digo o seguinte, ó, Zanquetin, eu acho o seguinte, ó, o trânsito é uma coisa complicada. As pessoas, às vezes, se incomodam, se passa muito carro na sua frente do seu carro, da sua loja. Nenhum lugar do mundo se prioriza tirar estacionamento. Só em Lajeado. Em nenhum lugar do mundo. Mas assim, ó, pelo amor de Deus, De Gasperi, eu não sei onde é que tu não deve ter viajado, tu não deve sair do teu bairro. Ou tu só enxerga o teu bairro. Eu tenho a obrigação, e eu estou sendo pago para isso, por Quem é que fez o projeto? Pelo telespectador, todos, para cuidar do trânsito de Lajeado. Eu não posso cuidar do trânsito da tua rua, sabe? Isso é muito individualizado. Euclides e Claudir, me permita. Eu sei, porque tenho uma relação próxima com o Claudir, que eles têm algumas sugestões, que é talvez do grupo que ele citou, como alternativas para melhorar o trânsito. Quem sabe o Claudir... Se ele me permitir... Não, tranquilo. Coloca as sugestões, depois vamos ver se é possível se realizar, são viáveis, enfim. Você pode mostrar, inclusive, a câmera pode poder mostrar para
os nossos telespectadores. Qual era a ideia? Qual era a sugestão de Tá, vocês lá? eu vou mostrar aqui, depois eu vou Isso. apresentar as sugestões. Vamos ver. Tá, como seria? Vamos Primeiro, assim, ó, o São Cristóvão é um bairro todo ele aberto. Nós temos pelo lado direito a Bento Rosa, nós temos pelo lado esquerdo a Coelho Neto, daí nós temos a senadora Alberto Pasqualini e nós temos a Alberto Miller. Então, só aí são 4. Na linha de cima tem a Avenida Amazonas. Asfaltando Alberto Miller, que é uma bela uma avenida. Se olhar aqui no mapa, a gente vai ver que ela é a que dá mais direto de todos na Univates. Ela é porque o complexo da Univate, ele está indo mais para o lado direito. Então, nós temos a Bento Rosa, a Alberto Miller, onde a gente pode canalizar os ônibus que vêm de Estrela, que vêm da parte de baixo. Nós temos a Coelho Neto, que é onde ela pode ser asfaltada e passada ela a preferencial. Vai e vem, desemboca no trevo da Univates e desemboca na Amazonas. E a outra sugestão nossa é que se tire o estacionamento das 6 da tarde às 7h30, somente pelo lado direito. Isso aí, com certeza, façam o teste, vai resolver, porque e mais uma coisa, campanhas de conscientização. Como eu sou do São Cristóvão, eu vivo o dia a dia, quem mais tem usado a Avenida Senador Alberto Pasqualini no horário de pico são as pessoas que vêm de fora. A partir do momento que se melhora as alternativas e se faz campanhas de conscientização, esse pessoal vai começar a usar também as alternativas. E aí o fluxo vai diminuir na Alberto Pasqualini. Então não precisa se tirar estacionamento. E outra coisa assim, ó, aí chega sábados, domingos, férias, feriados, a rua vazia, as pessoas não conseguem estacionar nos comércios, nós estamos sempre prejudicados e não é necessário tudo isso. A gente concorda, Euclides, grande parte das mudanças são benéficas. Não está tudo errado, não é disso que a gente está... Mas também existe a possibilidade do bom senso. Tem que se ouvir a comunidade, não se deve passar por cima da comunidade como vocês fizeram. E quero dizer assim para o prefeito, Luiz Fernando Schmidt, eu fui colega dele quando ele começou como dentista lá no sindicato. O que levou ele ao topo de todas as conquistas das campanhas políticas foi exatamente esse diálogo que ele sempre teve, essa forma inteligente de conduzir, de sentar com as pessoas, né, Euclides? De ouvir o que as pessoas têm para dizer e não aplicar um canetaço e vai ter que ser isso aí, não vai ser mais mudado, porque acabou de dizer isso aqui. Claudir, hoje. Me permite, Euclides, pelo que eu entendi, esse projeto é anterior a essa administração, é isso? Sim. Quando se começou a fazer, Não é. especificamente Alberto Pasqualini, quando se começou a fazer esse projeto? O projeto começou em 2008. Quando foram feitas as alterações de todo o fluxo da cidade, também teve a ingerência sobre esse fluxo da Pasqualini, 2008. Em 2012, então se extraiu de dentro daquele projeto uma parte só que era aquela da Pasqualini para fazer a colocação dos semáforos e começar a fazer o negócio. Mas parou-se porque terminou aquela administração. Mas assim, ó, De Gasperi, eu acho que tu deve ter ouvido também que essa Alberto Miller, ela já está no projeto, já tem praticamente data para fazer a pavimentação. Mas por que não se esperou mais um pouco, então, fazer as obras do colégio, que são excelentes? Sim, não, mas daí antecipa, inclusive, a questão, por exemplo, nós estamos fazendo a Alberto Miller com ciclovia no meio, então assim, ó, como precisa ser a questão da mobilidade urbana. Tem coisas, De Gasperi, que não podemos esperar. Tem outras que nós podemos. Veja, todas as cidades que têm mais de 20 mil habitantes vão ter que fazer até janeiro de 2015 um projeto de mobilidade urbana sob pena de não receber mais recursos do Ministério das Cidades. Nós estamos preparados para isso. Só que veja o seguinte, a mesma empresa, Univates,
que fez esse, e já respondendo a tua questão, que fez esse projeto todo de reestruturação do trânsito da cidade e por si contratou uma empresa para fazer esse, onde o engenheiro assinou, está nos autos do processo. Então vamos combinar uma coisa aqui. Vamos combinar uma coisa aqui. Tu traz esse projeto aqui para mostrar para os telespectadores. Não. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Entre Linhas. No final do bloco anterior, nós estávamos numa discussão acalorada aqui e vamos tentar construir então uma saída de tudo que a gente ouviu. E a gente já pediu licença ao nosso convidado, que foi anunciado no início do programa, o Marcelo Nólibus, ele vai aguardar. Fica então para o quarto e último bloco. Então, o Claudir, no final do bloco anterior, fez algumas sugestões sobre a alteração do trânsito, principalmente aqui no bairro São Cristóvão, que poderia, em tese, diminuir o trânsito da Alberto Pasqualini e talvez, quiçá, aí na frente, repensar alguma coisa quanto ao estacionamento. Então eu pergunto ao coordenador de trânsito se essas alterações são viáveis, são possíveis. Perfeitamente viável, porque também já faz parte de estudo o asfaltamento da Alberto Miller, já tem projeto, já está pronto, inclusive com a construção de uma ciclovia, né? Vai desafogar muito o fluxo da Pasqualini, né? Uma sugestão que o De Gasperi trouxe também seria o asfaltamento da Coelho Neto, né? Para nós entendermos, os nossos telespectadores, sim. Onde está situado? A Coelho Neto é a que praticamente corta o bairro Loteamento dos Médicos e vai até o Universitário. Então ela a Rua da Baixada, aquela. Isso. E o que nós fizemos? O que é que nós fizemos? Para evitar a passagem das pessoas que vão para o bairro Loteamento dos Médicos, nós já usamos a terceira faixa lá embaixo e oferecemos a possibilidade para ela entrar por ali para o Loteamento dos Médicos, para evitar passar por cima da Pasqualini, quando o fluxo agora tem duas pistas, né? Mas nós precisamos, para facilitar, passar uma camada asfáltica, porque é bastante irregular o piso, a pista da Coelho Neto, que vai ligar lá com a Amazonas, que é praticamente um anel viário. A dificuldade que nós temos é que as ruas naquele bairro, elas são preferenciais no sentido contrário. Então nós teríamos ali, para facilitar a passagem, transformar, que é uma sugestão, transformar ela em mão única, né? Mas só que aí nós estaríamos naquele ponto ali cortando a preferência de todas as ruas que tem. Então isso aí ainda está sob estudo, só que entendemos, como aponta o De Gasperi... Mas ela não pode ser vai e vem? Não, ela é vai e vem, mas preferencial. Sim, preferencial. E isso. Mas daí, ó, as que hoje são preferenciais, que são as que vêm da 130 até, sabe, elas naquele ponto deixariam de ser preferencial, poderiam continuar depois. Não sei se isso não daria um pequeno problema ali das pessoas virem achando que ainda é preferencial e não ser mais. Mas isso está sendo estudado, né? Só que eu acho que a vantagem que ele apresenta no sentido de transformar aquela ali numa via de escoamento lá para a Amazonas e ela passa no meio do bairro, ela é altamente viável. Cabe talvez até o risco de nós termos que sinalizar muito melhor, né? E fazer ela realmente preferencial. Então isso aí, ó, perfeito. Inclusive, De Gasperi, naquele trecho da Amazonas ali... Aqueles 700 metros que está faltando para fechar o anel viário, qual é que é o projeto que vocês têm para imediato? Vai ficar assim por enquanto? Está faltando? De Gasperi, você se refere à continuidade da Amazonas para ligar com a Bento Rosa? Isto. É isso que eu ia questionar em seguida. Exatamente. Então é o seguinte, agora nós fizemos o convênio que é o PAC. Isso aí também está nas nossas sugestões. Ali parece que são 800 metros que vai ser feito agora. A dificuldade que nós temos lá é exatamente uma residência, né, que tá. Então nós vamos fazer o seguinte, para não passar reto e vai passar em cima daquela residência, nós já vamos puxar um pouco para cá o eixo da pista, né, e desviar para evitar que demore mais com o processo da indenização, todo aquele processo burocrático que envolve uma indenização, principalmente quando se trata de uma residência. Então, está no PAC,
Tá? Então, assim, ó, nesse ano já se inicia alguma coisa, se termina, eu não sei qual, porque são 18 ou 20 ruas que vão ser pavimentadas com esses 18 milhões que vem aí para fazer esse tipo de trabalho. E esse trecho, sim, porque na verdade ela foi concebida com esse princípio de ser anel viário. Né? E nós fazendo com que isso ocorra, ligando com a Bento Rosa, possibilitando o acesso com Alberto Miller, né? E com a Epitácio Pessoa, que na verdade é o outro projeto que nós temos, né? A Epitácio Pessoa, nós temos aquela dificuldade do semáforo ali do Poço do Arco. A Epitácio Pessoa é aquela que passa na frente da Toyota ali, ó. Nós queremos fechar aquilo ali e fazer com que as pessoas desçam por uma variante, né, da Epitácio Pessoa e acessem o túnel. Não fazemos isso hoje porque a sinalização do túnel está bastante complicada. Então, é intenção da EGR fazer duas alças. Hoje, quem vem de Arroio do Meio entra direto, não vai poder, passa por cima do túnel e faz a volta, faz a alça, como é um trevo. Né? Aí, no momento que nós tivermos isso, nós melhoramos a Epitácio Pessoa e fazemos isso. Então, a pessoa entra lá de cruzeiro, para ela ir lá para Bento Rosa, ela vai pela Amazonas. Para a Univates, falar por cima. Pela Univates. E assim, ó, tem um outro projeto que isso, na verdade, é uma coisa mais minha, uma coisa muito pessoal. As pessoas dizem que não é muito fácil, né, porque envolve um pouco de recurso, mas é exatamente na Amazonas, no cruzamento com Alberto Pasqualini. A topografia ali é onde tu mora. Sim, é um sonho. Exatamente. Nós, ali, ó, é fácil, porque a topografia favorece uma descida aqui e uma subida lá. De nós fazermos um viaduto. Perfeito. Um viaduto ali não é um... Porque como a topografia favorece... Ideia. Tu ancora ela em cima da própria pista e o custo diminui sensivelmente. Então, nós vamos fazer esse projeto e vamos atrás de buscar recurso para ele. Porque o momento que nós tivermos isso, poxa, a Pasqualini, aquele entroncamento, aquela saída ali, que hoje é conflitante, ela passa a ser... E as pessoas que vêm para a Univates, elas caem dentro do pátio da Univates. Né? Então, estas coisas, só que é assim, né? Nós não podemos resolver tudo. E, De Gasperi, eu concordo com muitas coisas que tu fala, mas... Eu tenho mais umas considerações para fazer. E daí, só que é o seguinte, ó, às vezes, sabe, a gente tem que agir com algum rigor, senão não faz nada. Uma vez me disseram que o caminho mais... A gente não sabe o caminho do sucesso, porque senão a gente ia por ele. Agora, o caminho do insucesso, a gente sabe. É só tentar agradar todo mundo. Tu não vai conseguir nunca. Então, algumas coisas tu tem que agir tecnicamente. Claudir, tu teria alguma sugestão a mais para fazer dentro? Veja, fizeste boas sugestões. Sim, não assim, para concluir, primeiro eu quero dizer assim que a comunidade toda do São Cristóvão não são só os comerciantes, são, assim, resumidamente, são o pessoal que vai atravessar a avenida, por passar a Rua Expressa, ela ficou mais perigosa, os alunos que vão para suas casas, tudo ficou, os pais têm nos procurado, e daí são entregadores, é a comunidade em si, os pais, os topiqueiros fizeram até um protesto esse dia também. Então, a minha sugestão é, poxa, nós temos o bairro, o maior bairro da cidade, nós temos a menina dos olhos, que é a Univates, nós temos um crescimento espantoso, é o bairro que mais cresce, a cultura, o nosso bairro, ele sobra em todos os quesitos. Então, o que nós queremos, Euclides? Que a gente junte todas as nossas forças, a do poder público, a nossa, que nós temos maneira de sentar e ver o melhor para todos nós. Então, é isso que a gente quer, que nós, da comunidade São Cristóvão, que a gente seja ouvido e que a gente participe dessas sugestões. E nós também queremos o progresso de São Cristóvão, assim como todo mundo. Muito interessante. É isso aí, Claudir. Só agora, Claudir, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade de todos nós. Por que demora para tirar o tal de poste na Avenida Pasqualina, aquele último poste lá no meio da rua? Na verdade, assim, ó, a administração anterior só não conseguiu implementar essas mudanças aí em função daquele poste mais um. Né? Então, quando nós iniciamos aí o trabalho, nós conseguimos tirar aquele mais um, que era um que estava ancorado os cabos da Oi. E aquele ali existia um certo litígio com relação a de quem é a responsabilidade. Então, foi levado
meio ano para fazer o projeto. E quem faz esse projeto não somos nós. Aí, ó, feito isso, descobriu-se que aquele poste era a responsabilidade da prefeitura. Não, então vamos fazer o seguinte, se é nós, vamos mandar tirar. Fomos fazer orçamento. Deu 23 mil. Então, não dispensa licitação, nós temos que licitar. E se nós deixássemos assim, ó, vamos deixar então as mudanças para fazer depois que o poste sair, o poste estaria lá e as mudanças não teriam sido feitas. Então, nós colocamos também a comunidade a par de que esse é um problema, é um poste no caminho, não do Departamento de Trânsito e nem da Prefeitura, da comunidade. E aí se agilizou a S-Sul, porque ela autoriza, mas foram entraves burocráticos, porque daí ó, tem todos aqueles prazos que tem que se cumprir numa licitação e foi atrasando, aí era para ser num fim de semana, daí choveu, não pode ser com chuva, nem com umidade, e aí passou para o outro, mas assim, ó, o poste não está mais lá. E isso é um motivo de satisfação, porque nós conseguimos liberar o fluxo em 2 pistas, ali estava afunilando, muito perigoso. E essa é a dificuldade, foram entraves burocráticos que já começa com o projeto, que já começa com o processo de licitação, de quem vai tirar, quem vai ganhar para tirar aquilo ali, coisas que na iniciativa privada isso não acontece. Ah, tira o poste lá, quanto é que custa? Tanto, toma aí, vai lá, tira, paga e deu, né? E foram 2, na verdade, um foi só adequado por questões técnicas, né? Mas hoje aquela parte ali está legal, nós ainda não parou o processo de adequações do fluxo naquele local, até porque na semana passada nós fizemos a definição dos tempos. Só na semana passada, depois de ver todos os fluxos da Univates em horários e tal, então das 6 horas, vocês podem notar que das 6 horas da tarde até as 7h30, o fluxo da Pasqualini, no eixo da Pasqualini, ela aumentou em 23 segundos, né? Claro que dos lados, quem está acessando ali vai ter que esperar um pouquinho mais, mas só naquele período, porque o fluxo maior é no sentido do eixo da Pasqualini. Bom, estamos chegando ao final do 3º bloco e quero agradecer a presença do Claudir De Gasperi e retornamos em seguida, onde que o Euclides continua conosco. Eu agradeço o convite. Obrigado. Quando precisar da gente, estaremos aí. Muito obrigado. Nós encaminhamos agora para o último bloco do programa de hoje. Conversamos agora com o integrante do grupo Pedala Lajado, Marcelo Nólibus. Marcelo, fala alguma coisa do grupo de vocês, está organizado, né? Que ideias tem, Bom, enfim. É normal a confusão do nome, é pedalajado. Pedalajado. Normalmente o pessoal fala sobre pedalajado, mas é pedalajado. É um grupo de ciclistas, já em setembro próximo agora, está fechando 10 anos, é uma entidade com CNPJ, está sendo constituída uma nova diretoria. E ela começou basicamente com ciclistas que gostavam de pedalar, né? Por um bom tempo, eu diria que no Brasil foram um dos pioneiros na organização de um, faltou a palavra agora, de um Audax, então, né? Que é provas de longa distância. Hoje, se tu for pelo Brasil afora falar em pedalajado, ele é reconhecido por isso, né? Agora está numa fase de transformação e aí vem mais essas questões de mobilidade urbana, e eu acho que é exatamente por isso que estamos aqui, né? Os grandes centros cada vez mais discutindo isso e estamos nos dando conta que da forma para onde estamos indo não vai ter lugar para todo mundo, né? Basta se ver a discussão acalorada que estávamos há pouco aqui, em função dessas questões tanto de estacionamento quanto de mobilidade mesmo, né? Todo mundo tem que vir para o centro, então aí perpassa então essas questões de como fazer isso de uma forma, né, melhor e mais humana, né? Acho que o Código de Trânsito brasileiro ele coloca bem isso, né, que a gente não está aqui para discutir trânsito, e sim a preservação da vida. Eu acho que esse é o mais importante. Então, o pedalajado agora
está com uma cadeira dentro do CONTRAN e vem tentando auxiliar o CONTRAN nesse sentido. Eu fiquei muito satisfeito quando, chegando aqui na Univates, vi que no lugar de 8 vagas de carro ali, está sendo terminado 60 vagas para bicicleta. Então, olha o quanto isso pode nos auxiliar, né? E aí sim, quem sabe, essa é uma da campanha que o Pedala Lajado quer levantar a bandeira, que o comércio também comece a fazer os seus estacionamentos para bicicleta. Vão aumentar o número de vagas também, né? É cultural, é demorado. Bicicleta é um veículo, ele não é um estorvo no trânsito, ele é um ator no trânsito. E para isso há que se fazer campanhas de conscientização. Enfim, o grupo, ele hoje serve para isso, para discutir, mas também, antes de mais nada, acho que é promover o ciclismo. E essas ciclovias hoje existentes, elas respondem às expectativas do grupo? Hoje nós temos aqui algo em torno de 30 quilômetros e são ciclofaixas, né? A ciclovia e a ciclofaixa, basicamente, a ciclovia, o conceito seria, a ciclovia, ela está isolada do trânsito, né, para carro. A ciclofaixa, ela só está demarcada. Nós entendemos de que isso não é uma coisa de Lajeado. As ciclovias e ciclofaixas ainda, como elas vêm depois, né, de toda uma organização feita basicamente para veículos automotores, é muito complicado você levar a ciclofaixa para dentro, para o centro. Então a gente fica simplesmente, as ciclofaixas elas ficam nos arredores. Elas servem muito bem para lazer, basicamente. Mas para você utilizar para trabalho, enfim, para você sair do seu... Se você trabalha no centro, sair da sua casa para lá, ela ainda existe. Então me parece que, e aí é muito difícil nesse primeiro momento, o ideal seria que se bolasse isso tudo. A gente sabe que não é tão simples assim. Nós acreditamos sim em campanhas primeiro, de conscientização, tanto dos motoristas como dos ciclistas, né? Nós temos muitos ciclistas hoje que utilizam sim, é o único meio dele ir para a fábrica, mas ele não sabe que não se pode andar na contramão, que a gente tem que respeitar sinais de trânsito. Então, me parece, né, que antes de nós estarmos discutindo onde chegou já, digamos, as ciclovias e ciclofaixas em países da Europa, de que nós precisamos sim de uma conscientização muito do motorista, né? Que entende, quando vê uma bicicleta no meio da rua, acha que está atrapalhando, que buzina, que reclama porque está andando devagar, enquanto deveria estar esperando num momento para ultrapassar 1,5 metro. Isso é legislação, isso não somos nós que estamos, né? Uma legislação do Código de Trânsito. Então, me parece que isso é o principal nesse momento. A gente acredita sim que as ciclofaixas que tem hoje, elas podem ser melhor conservadas. Nós estamos solicitando que se façam algumas melhoras nisso, inclusive com bueiros que são colocados, em vez de transversais, eles estão perpendiculares, então isso faz com que uma roda entre, né, e o ciclista vai se machucar. Então, acho que tem muita coisa sim para o Pedala Lajado contribuir nesse sentido, mas entendemos de que o que mais precisa ser feito é a educação. E no entender do Grupo Pedala Lajado, essas ciclovias, elas são seguras? Veja bem, a ciclovia de novo, ela é separada. A ciclofaixa... no caso, ciclofaixa. Aqui está aqui. O que existe aí hoje? Eu diria que sim. Tá? Como eu coloquei, eu acho que se você tem um trânsito educado, tanto de um lado quanto de outro, do ciclista, sempre o maior cuidando do menor, certo? Né? O motorista tem que cuidar do ciclista, o ciclista tem que cuidar do pedestre, entende? Ele tem que parar no sinal de trânsito, ele tem que parar numa faixa de segurança para que o pedestre atravesse a rua.
E isso é que falta, certo? É isso que a gente está procurando se propor a fazer, né? A levar essa educação. E onde é que está essa educação? Não existe CFC hoje para ciclista, né? Isso passa pela escola, entende? Não tem como. Isso vai passar sim por uma fiscalização mais rigorosa, digamos, de aplicar a lei. Então, né? O nosso azulzinho vai ter que, daqui uns dias, tirou uma fina de uma bicicleta que está ali e buzinou. Isso é passível de infração. Mas a gente acredita que hoje, esse momento, é mais uma questão realmente de desconhecimento, certo? Eu acho que passa por campanhas nos veículos de comunicação, até uma sinalização, uma coisa que nós queremos levar uma sugestão ao CONTRAN, da gente colocar que as ruas são compartilhadas, né, por pedestres, ciclistas e automóveis. Entende? No momento que você começa a ver o ciclista como um integrante do trânsito, eu imagino que as coisas começam a mudar um pouco. Né? Ele não é um intruso. E hoje, numa boa parte, a gente, nas nossas pedaladas por dentro da cidade, se nota que a grande maioria ainda nos vê como um intruso. É um veículo, mas ele é um veículo só que é de propulsão. Você utiliza a bicicleta no dia a dia? Para Eu ir ao gostaria de usar trabalho? mais. Não uso porque eu tenho que me locomover, digamos assim, mais vezes durante o dia. Gostaria muito. Eu sei que tem amigos nossos que participam conosco, inclusive funcionários aqui da Univates, que fazem isso, porque vão de um lugar para o outro e retornam, né? Ainda existe todo um problema, que é você ter um local adequado, primeiro, para deixar a sua bicicleta, né? A gente nota ainda que no centro ainda falta muito esses bicicletários. Então você não tem onde, você leva a sua bicicleta e não tem onde estacioná-la e prendê-la, né? Faltam também ainda estrutura, porque você vai se movimentar, dependendo do tamanho, você vai suar. E aí você vai ter que tomar um banho. Bom, isso ainda são coisas ainda que realmente estão bem distantes ainda da nossa realidade. Gostaria imensamente. Procuro fazer isso quando chego em casa, então vou ao mercado, vou alguma coisa, aí pego minha bicicleta e utilizo ela dessa forma. Euclides, e quanto às lombadas eletrônicas? Me parece que algumas estão desligadas, ou todas, algumas foram retiradas. O que você está vendo? É que, na verdade, todas estão desligadas. Por quê? Porque no final do ano passado venceu o contrato que existia e esse contrato via licitação. Então, para nós fazermos uma nova licitação, nós precisamos fazer um estudo prévio antes. Novamente, mesmo que ela está no mesmo local, nós temos que fazer um estudo prévio. Aí está se contratando uma empresa para fazer esse estudo prévio. Mas nós temos alguns questionamentos com relação à lombada eletrônica, porque ela sendo um obstáculo físico ali, onde a pessoa passa e ela tem que passar ali naquela velocidade, o que tem se visto é que só ali ela passa naquela velocidade. Então, há uma certa dificuldade. Na verdade, o que o Marcelo fala com relação à bicicleta, isso também se aplica com relação à moto, isso também se aplica com relação aos veículos. O que nós temos é uma dificuldade muito grande, e essa dificuldade é uma dificuldade que cresceu o problema porque, na verdade, nós estamos num país que felizmente nos deu condições de aumentar o nosso poder aquisitivo. Isso é bom para a comunidade, quer dizer, há políticas assertivas no sentido de fazer com que a distribuição de renda aconteça de uma forma mais uniforme, e fez com que pessoas que antes não tinham veículo passaram a ter, e quem tem um veículo já melhorou seu veículo, e mais veículos na rua. E nós sabemos o seguinte, que o crescimento da educação das pessoas não se verificou nessa mesma intensidade nesse período. Por quê? Aumentou o poder aquisitivo, mas nós ainda temos uma cultura antiga, né? E hoje, eu acho que o melhor teste que tem para tu conhecer uma pessoa é sentar na carona dela, ver o que ela faz no trânsito.
ela exterioriza ali a personalidade dela, a forma como ela trata com as coisas, a forma como ela trata com os indivíduos, com as pessoas que estão ao lado dela, que disputam os mesmos espaços. Então, é uma coisa impressionante como as pessoas às vezes até se transformam quando elas vão para dentro de um veículo, né? E a lombada eletrônica, ela perdeu um pouco a função dela, principalmente quando nós colocamos lombada eletrônica com 50 km por hora. A potência dos veículos hoje aumentou, a facilidade que a pessoa tem já de passar ali naquele local a 50 por hora, e para ela chegar aos 90, 100, é mais uma quadra só. E as pessoas estão fazendo isso. Então, aí se criou a cultura do famigerado quebra-mola. Euclides, nosso tempo está chegando ao fim. Certamente outros programas vamos fazer contigo e com outras pessoas relacionadas ao tema. E quero agradecer a presença de vocês dois. O programa Entre Linhas fica por aqui. Até o próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.